A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a uma pré-aula da nossa lição. E nós temos a lição 6 aí, que é um tema muito interessante, que é orando, contribuindo e fazendo missões. Então nós vamos trabalhar aí nessa temática. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus em Mauá. E convido a todos os professores, alunos, para que a gente possa aprender mais. A gente está nessa temática aí de missões, nessa revista que tem trabalhado muito esse tema, que é um dos temas mais importantes, que a igreja tem a responsabilidade aí de fazer missões. E dentro disso, só passando rapidamente aqui no texto áureo, assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8, que é um texto muito conhecido, é um texto que serve para várias conferências missionárias, chamado missionário. Então é um texto muito rico que a gente recita, fala muito em tudo que é relacionado à obra de missões. E a verdade prática, ela tem uma coisa muito interessante aqui, diz assim, nem todos são chamados para ir ao campo. Aqui é interessante isso daqui, e eu espero trabalhar isso com mais tempo mais para frente. E é aqui que a gente tem que entender, porque muitas vezes as pessoas acham que todo mundo é chamado para ir ao campo. E aí a gente. Mas Mateus 28:16 não diz que todos têm que ir? Sim, todos têm que ir. Mas quando a gente fala de chamado para ir para o campo, plantar igreja, levar o evangelho para um povo específico, aí a gente está colocando certas questões que você precisa de pessoas chamadas especificamente para a obra de missões, plantar a igreja. Então toda igreja, todo crente é chamado para ir e para pregar o evangelho. Isso é fato. Mas assim, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então, todos nós temos a responsabilidade. Em outras palavras, quando o missionário vai para o campo, ou quando ele vai porque uma igreja está enviando. O missionário não vai para o campo porque ele vai de uma forma voluntária, independente. A gente sabe que tem casos específicos, casos assim que acontece. Eu já conheci alguns missionários amigos e que foram dessa maneira, e às vezes aí eu fiz algumas perguntas para eles se eles iriam da mesma forma que eles foram, dessa forma independente, vamos colocar assim. Eles disseram que não, que tiveram dificuldade, foram corajosos sim por ter ido, ter respondido ao chamado, mas eles entendem que todo o preparo, a formação em agências missionárias, isso faltou para eles. Tiveram dificuldade, tiveram que aprender na marra e que eles entenderam que eles entendem que se tivesse esse preparo, essa formação, certamente eles não tinham passado por essas dificuldades. Hoje eles estão no campo, estão trabalhando, o trabalho está desenvolvendo, está uma benção. Então, a igreja, quando o missionário vai, a igreja vai junto com ele. A igreja ela não deixa de ir com o missionário. Essa igreja faz parte do chamado do missionário. Estão indo junto. Uma igreja local, quando envia um obreiro para um trabalho específico, vamos falar aqui de missão transcultural, a gente veio trabalhando aí as 3 primeiras lições, ou 4 lições, nós trabalhamos sobre a missão transcultural, a essência da missão transcultural, e depois na lição anterior nós vimos a questão do pentecostalismo, né? A missão dentro do pentecostalismo, como a gente dá ênfase na atuação do Espírito Santo. Então a igreja ela vai junto com o missionário. E então eu não oferto porque eu não quis ir, não, eu oferto porque eu faço parte do chamado missionário, eu faço parte daquele missionário ou da sua família que foi levar ao campo. Eu oro porque eu também estou envolvido naquele trabalho missionário. Então acho que é um primeiro ponto aqui dá para a gente trabalhar, que eu queria trabalhar aqui e trabalhar mais para frente. A leitura bíblica em classe ela está em Efésios 6:18 a 20. É interessante a gente ver aí. E a gente pode também, vamos ver aqui os objetivos da nossa aula aqui.
expressar a importância da oração pela causa das missões, né? Não tem como fazer missões, nada na igreja, se não tiver oração, isso é fato. Pontuar as bênçãos de contribuir para missões. Então, contribuir para missão é algo extraordinário, é um privilégio. É a gente ver na prática a obra de Deus expandindo, a gente devolvendo aquilo que Deus nos abençoou com as nossas ofertas, entendeu? Então, isso é algo, é um privilégio para o crente contribuir com a obra do Senhor e refletir a respeito da vocação missionária. Aqui eu já dei uma introdução aqui, né, um resuminho aqui já na verdade prática. Mas antes, né, eu queria convidar todos os irmãos aí obreiros, né, e aqueles que gostam de escatologia bíblica, no dia 15 de novembro agora, nós estaremos fazendo uma pré-conferência, uma conferência escatológica, onde vai estar conosco aí um amigo, né, pastor José Thomas, um especialista nessa área de escatologia e na questão do dispensacionalismo bíblico. Então ele vai estar trabalhando dentro de duas temáticas. E aí nós temos um cadastramento de pessoas, até para saber quantas pessoas virão. E aí a gente vai começar às 8h30 até às 14h30. A gente vai ter um café da manhã, vai ter um almoço. Então a gente está aí pedindo ajuda no investimento de R$ 20, tá? Então os irmãos, vai estar o link na descrição, tá, do cadastramento, o Pix para você fazer esse Pix, vai estar também o contato de quem você vai enviar o comprovante. Então eu peço para os irmãos que querem participar, que siga lá as instruções. Eu vou dizer agora, nós temos igrejas no Nordeste, então nós temos irmãos que pastor Jackson na Bahia, pastor Jabes no Ceará, pastor Renê no Rio Grande do Norte, pastor Rogério também no Ceará, nós temos também o pastor Paulo lá, também Pedra Preta, Rio Grande do Norte, nós temos irmãos em Minas, pastor Elias, os obreiros, e aí, né, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Então nós vamos abrir de uma forma excepcional, nós vamos fazer a transmissão online. Então os irmãos do Nordeste que fazem parte da Sopro Divino, que são obreiros da Sopro Divino, então a gente vai abrir um link para que os irmãos possam acompanhar toda essa conferência escatológica, tá? Então a gente vai estar trabalhando de uma forma aí para os irmãos da Sopro Divino, a gente vai estar enviando o link. Pastor Jackson já fez o cadastramento de vários obreiros ali na Bahia. Já quero agradecer a você, pastor Jabes, pastor Jackson, pela ajuda. Certamente, pastor Jabes, pastor Renê também perguntou sobre a questão da transmissão. Pastor Lucas também, estão lá no Rio Grande do Norte. Então, convido todos aí a estar nos ajudando aí nesse primeiro evento que nós vamos fazer agora sobre escatologia bíblica. E, voltando aqui para a lição, a introdução. Agora, a forma de fazer missões. Hoje, orando, contribuindo e indo. Orando e contribuindo e indo, ele não é uma forma de fazer missões. Ele é porque se eu não posso achar que só por eu estar orando eu já estou fazendo missões. Só por estar contribuindo eu estou fazendo missões. Então, é um conjunto de coisas que a gente faz que a pessoa que está indo, ela precisa. Então, eu só queria reforçar isso. Eu entendi o que o comentarista falou aqui, mas uma coisa que a gente tem que aprender é que quando a igreja envia um missionário, a igreja está indo junto com esse missionário. A igreja não está indo e se isentando. A igreja está indo junto. Ela faz parte do processo de evangelização, de missão. Então a igreja, quando envia um missionário ou a sua família, a igreja está atenta o que acontece na vida do missionário, seja no trabalho efetivo da evangelização, de pregar o evangelho. E aí só voltando um pouquinho antes, quando a gente viu um missionário, esse missionário a gente não fala com ele hoje e amanhã, daqui um mês, esse missionário é enviado. Esse missionário passa por todo um processo de preparação, ou seja, ele já tem que estar dando resultado, ou a palavra que a gente usa muito no nosso meio, ele tem que dar fruto na sua própria igreja, ele tem que mostrar essas características na igreja local dele. O pastor, a liderança vai ver que essa pessoa é uma pessoa vocacionada para aquele trabalho ou para aquele ministério específico, e aí ele vai ter toda uma formação bíblica, teológica, missiológica,
entendeu? Ele vai passar, dependendo todo o processo. Por exemplo, nós temos uma moça, Raquel, que está num processo de preparação, de tradução da Bíblia, já está indo para 6 anos, já esteve fazendo estágio, por exemplo, no Paraguai, está indo agora para os últimos anos de preparação, ainda não foi enviado de uma forma, vamos dizer, específica para aquilo que Deus comissionou ela na questão de tradução da Bíblia. Então a gente tem que ver todo um processo e a igreja está acompanhando esse processo. Ela está vendo o desenvolvimento no caso, usando uma palavra dentro da missiologia, do candidato, daquele que vai servir na obra de transcultural, de plantação de igreja. Então a igreja está acompanhando o ministério, ela está indo junto, ela está trabalhando junto com esse missionário, seja um casal ou seja uma pessoa solteira, a igreja faz parte do ministério. Então ela está orando porque ela está vendo que Deus está usando aquela pessoa, ela está contribuindo porque ela quer que aquela pessoa vá para o campo. E quando aquela pessoa vai para o campo, de novo, a igreja está indo junto com ela. A igreja faz parte disso. Atos dos Apóstolos é isso. Então a igreja ela vai junto com o missionário. E aqui, né, foi as primeiras lições que nós trabalhamos aí. As primeiras 4 lições trabalharam muito no aspecto da questão transcultural. Nós tivemos a 5ª lição, que trabalhou essa perspectiva pentecostal, que é essa ação do Espírito Santo na missão, tá? E aí a gente entra nas partes mais práticas, vamos dizer assim, quando a gente olha nesse aspecto da missão, na questão de contribuir, que é como a igreja ela atua, é como a igreja ela trabalha. E aí o tópico 1 diz assim, a importância da oração na obra missionária. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Então, lá em Efésios, capítulo 6, do 18 a 20, e eu vou ler aqui na versão NVT, ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E ore também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em corrente, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, ore para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Você vê que o apóstolo Paulo ele dá muita ênfase e mostra a importância da oração na obra de missões. Sem oração não tem missão. Então ela é o fator importante no trabalho missionário. Então a oração aqui ela é de suma importância. Outro ponto, o intercedendo. Interceder é aquela oração mais específica, é aquela oração em que a gente está orando para uma necessidade específica. Então, devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Ore para que a porta seja aberta. E devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão para os ministérios dos missionários sejam aceitos pelos povos. Missionários vão chegar em lugares isolados, lugares distantes, povo diferente, língua diferente, cultura diferente, comida diferente. Então ele vai chegar ali, ele é um estranho, a cultura, ela é em um primeiro momento, ela é um dos inimigos contra ela, né? Ele está entrando num ambiente que não é a sua cultura, não é o seu modo de pensar, não é o seu modo de viver. Então tem todas essas dificuldades. Então para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas físicas, emocional e espiritual. Imagina uma pessoa que entra num contexto de toda essa dificuldade, tem toda a questão espiritual, tem toda a questão cultural, tem toda a questão do comportamento. Essa pessoa vai ser, em outras palavras, imagina uma pessoa que chega em um lugar de selva. Vamos colocar aqui no Brasil, a gente sabe, tem 99 tribos que ainda precisa ser evangelizada. Então a gente pega uma pessoa, um candidato, imagina, vamos colocar, eu estou aqui em São Paulo, na região sudeste. Então, estou num lugar, numa região onde há um desenvolvimento na questão de infraestrutura, de facilidade,
Aqui, e certamente em vários lugares, a gente tem facilidade, a gente chega, tem lugar para comprar, para comer, a gente tem trem, tem ônibus, assim, tem uma série de facilidade que a infraestrutura nos dá. Agora imagine mandar essa pessoa para uma selva, né? Uma hora tem sol, uma hora chove, você tem os animais perigosos, você tá, dependendo, certamente vai para uma aldeia, não tem todas essas facilidades, ele vai ter que caçar, ele vai ter que cozinhar. Então, imagina a situação. Então, a pergunta é: a nossa oração tem que ser mais específica quando a gente conhece a necessidade. Essa é uma coisa interessante da oração intercessória, é quando a gente conhece a necessidade e a gente se coloca no lugar da pessoa para orar. Então, a oração interceder, essa questão de interceder é outra coisa muito importante dentro da causa de missões. E despertar a igreja local para obra missionária. Isso é um trabalho que deveria ser feito, certamente é feito por alguns líderes de missões. Líderes de missões, eles têm uma responsabilidade ímpar de fazer a mobilização missionária. Em outras palavras, o que é mobilização missionária? Mobilização missionária é o culto de missões. Várias igrejas têm os seus cultos missionários uma vez por mês. Eu vou falar uma coisa aqui, espero não escandalizar, mas o ideal seria que a gente não tivesse culto de missões. Por quê? Se a gente faz culto de missões é porque a gente não está fazendo da forma como a gente queria que fizesse. Mas é uma maneira de a gente mobilizar a igreja, de mostrar as necessidades da igreja, para a igreja, de povos menos evangelizados, de povos que ainda necessitam do evangelho, que o evangelho não chegou. E aí, eu vou abrir aqui dois leques. Eu vou mostrar dentro da nossa realidade brasileira, dentro do nosso contexto, dentro do nosso país, nós temos 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Quais são eles? Quais são esses 8 segmentos evangelizados dentro do Brasil? Não é fora do Brasil, é dentro do Brasil. Nós temos os indígenas. Então, ó, no Brasil existem 344 etnias que falam 181 diferentes línguas. Imagina! Nós temos dentro do Brasil, eu falo no Brasil, fala português, é a língua oficial. Ok, é a língua oficial. Mas quando nós vamos para um grupo de povos, e todo o país tem os seus grupos de povos ou etnias, você tem dialetos, você tem língua. Os irmãos que trabalham com evangelização, com trabalho de missões, sabe? Vai para a Índia. 33, não sei se é 33 milhões ou 33 mil, eu sempre me confundo, de deuses. Vários segmentos vamos assim, da religião hindu. Você tem vários dialetos falando dentro da Índia. Então, isso é lá. Então, voltamos para o Brasil. Então, nós temos dentro do Brasil 181 diferentes línguas. Dessas, 164 etnias não são consideradas não alcançadas, ou seja, 99 continua sem nenhum engajamento da igreja, ou seja, são dezenas de povos sem a presença missionária e sem o conhecimento do evangelho. O que é sem engajamento? Sem engajamento, irmão, não existe nenhum trabalho específico para aquele povo. Não existe nenhuma organização missionária, nenhuma agência missionária, nenhum missionário, ninguém que está trabalhando para ver como que se leva o evangelho para aquela etnia. Ou seja, eles não têm nada. Tá? Isso é sem engajamento. Então nós estamos aí nos indígenas, só para alegar o coração. Tem um pessoal, uns irmãos que é uma benção, que é o pessoal do Complay, na pessoa do Henrique Terena, que tem feito um trabalho fantástico no trabalho de evangelização dos seus próprios parentes, que é assim que os indígenas conversam entre eles, né? Que são etnias diferentes, mas são parentes, são todos indígenas. Os Terenas são um povo dentro da nossa realidade brasileira que tem trabalhado muito na evangelização de outros povos indígenas dentro do Brasil. Então, o Complay eles têm feito um trabalho assim fantástico dentro desse engajamento de missões, tá? Então, a gente tem a dificuldade, mas a gente tem coisas acontecendo. Ribeirinhos é um outro segmento menos evangelizado. Nós sabemos, distribuído pelas centenas de rios e igarapés, há na bacia amazônica a maior concentração de ribeirinhos no país, com cerca de 37 mil comunidades. E está tendo agora a seca lá, que ao mesmo tempo é uma coisa que tem trazido dificuldade, mas também é uma possibilidade, uma porta que se abre para a gente também evangelizar.
tá? Dentro da nossa convenção, pastor Silvano, a gente tem irmãos que têm igrejas no Acre, ali perto ali da região, que faz parte de onde pega os ribeirinhos, e tem igrejas que têm trabalhado lá. Mas imagina você evangelizar irmãos que as suas casas assim, são casas flutuantes nos rios. Entendeu? Olha a dificuldade que tem, escolas flutuantes, onde o banco é flutuante, entendeu? E como é que a gente alcança isso? Com engajamento, trazendo a informação, o conhecimento. Isso aqui, irmãos, também, se vocês quiserem ter mais informação, você coloca no Google lá, 8 segmentos menos evangelizados. Você vai ver que tem vídeos indicativos, vídeos informativos, bem feito, que vai explicando com mais detalhe. Se você colocar lá 8 segmentos menos evangelizados no Google, você vai cair numa reportagem da Ultimato, você cai no site da MTB, da CEPAL. Então, os professores, irmãos que querem se aprofundar mais nessa temática para poder trabalhar isso nessa aula e nas aulas seguintes, você pode entrar lá que você vai ter. Também os irmãos que querem ter informação, aí fica aí na responsável do Kelvin, tem um site chamado Projetos Josué, mas está em inglês, é Project Josué. Então você tem lá, você entra lá, você tem todo um banco de dados sobre os povos alcançados do mundo todo. Tá? Se você colocar lá a visão 2000, AD 2000, ele vai te mandar caminhar para o projeto Josué, tá? Que o projeto Josué está em inglês lá, mas você vai entrar lá, você entra no banco de dados, na Etnopovos, e você tem toda a informação que está disponível lá na internet. Então, você tem também os ciganos, né? Uma outra minoria que precisa do evangelho, que precisa levar o evangelho para ele. Imagina, você não conhece ciganos. Ciganos são nômades, uma hora daqui, uma hora tá ali, né? Inclusive a gente até tem um irmão aqui que não sei se ele é cigano ou ele é cigano, faz parte da nossa igreja aqui, tá? É uma benção. Então a gente, conversando mais ou menos lá, é um cigano convertido, tá conosco aqui. E sertanejo. Sertanejo, a pensa evangélica entre os sertanejos cresceu significativamente nos últimos anos, mas a evangelização continua sendo um grande desafio com milhares de sítios povoados e não alcançados. Por exemplo, a nossa igreja, nosso ministério, ela tem um trabalho muito atuante no Nordeste brasileiro. Tem o pastor Jackson na Bahia, nós temos o pastor Jabes no Ceará, em Horizonte, uma igreja maravilhosa. A gente tem o pastor Renê também, um trabalho fantástico ali no Rio Grande do Norte. Lucas ali também trabalhando mais no Rio Grande do Norte também, em Luiz Gomes. A gente tem o pastor Paulo lá em Pedra Preta. Nós temos o pastor Rogério, que está lá em Pedra Branca, no sertão da Bahia, no sertão do Ceará, entendeu? O pessoal também no sertão. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a nossa igreja ela tem sido uma força muito grande no Nordeste na questão de evangelização, é um motivo de alegria para a gente. Os irmãos têm trabalhado assim, de uma forma extraordinária, vida sendo se chegando diante de Cristo. Então são igrejas que estão localizadas bem no Nordeste principalmente ali no pastor Rogério em Pedra Branca, Lucas em Luiz Gomes, pastor Renê em Alexandria, o Paulo em Pedra Preta. Pastor Jabes também tem um trabalho, mas se eu tiver errado, pastor Jabes, os irmãos aí da Igreja Horizonte, pode me corrigir nos comentários aí, tá? Lá em Horizonte ele fica mais na periferia de Fortaleza, mas o pastor Jabes também tem igrejas que ficam bem na parte, não sei a mim escapou a memória, mas eu sei que ele não é tão no sertão, vamos dizer assim, mas é na região nordeste, tá? Então, e assim, uma vez conversando com o pastor Renê, né? O pastor Renê falando, e depois a gente vê que você tem no Nordeste estatísticas missionárias que são muito parecidas com estatística de povos não alcançados. Então, a região norte, né, e nordeste, principalmente, a gente tem ali uma dificuldade muito grande na questão de, de você ter pessoas, né, no caso é obreiro, mas também de levar o evangelho. Outro segmento é os quilombolas, né, que também são comunidades ali, são 2.000 comunidades que precisam ser o evangelho, que são afrodescendentes, são pessoas que estão alojadas em áreas remotas, que tem toda uma dificuldade e que a gente deveria
olhar com uma coisa, o engajamento. Assim, o que faz com que a gente se disponibilize para levar o evangelho? É o engajamento. É a igreja olhar para a sua necessidade e ver, assim, onde que nós estamos inseridos, qual é a realidade. Então, hoje, há movimentos nesse sentido. A própria Assembleias de Deus, Ministério Belém, Missão, tem trabalhado dentro dos 8 segmentos menos evangelizados. Então, se você entrar lá, não tem nenhum problema de falar isso, né? Nossos irmãos estão fazendo um trabalho espetacular. É, nos trabalhos de outros segmentos, você vai pegar, eles estão trabalhando muito forte em ribeirinho, indígenas. Então, eles têm feito um trabalho muito, muito bom nesse sentido, tá? Então, a gente tem tido engajamento aí nesses 8 segmentos. E a gente tem mais a questão da diáspora, os imigrantes. Então, a gente tem muito no Brasil pessoas sendo evangelizadas porque estão vindo de necessidades de guerra, de conflitos étnicos e têm chegado ao Brasil, que é uma oportunidade de a gente falar para aqui há aproximadamente 100 países com a população total de cerca de 300 mil pessoas. Então é um número muito grande. E aí, surdos, né, que também é uma outra comunidade que precisa ser comunicado o evangelho para eles. Nós temos também os mais ricos e os mais pobres, que são os miseráveis, né? Aqueles que estão em dificuldade, que estão em extrema pobreza, que são grupos socioculturais, que também precisam do evangelho. Os mais ricos, entre os ricos, também precisam do evangelho. E aqui, rapidamente, isso aqui eu acredito que é uma das coisas mais difíceis, que é a janela verde, tá? Onde nós temos aí na região de selva, tá? Que na minha perspectiva é uma das regiões mais difíceis. Então nós temos 2.200 pessoas ou grupo de pessoas sem igreja, sem missionário, e o que podemos fazer? Então, como é que a gente alcança? Não tem engajamento, não tem. Mas tem um irmão, missionário Joshua, ele tem feito um trabalho de divulgação, de mobilização, trabalhou por décadas, por mais de 10 anos, acho que está quase 15 anos trabalhando em povos indígenas na Amazônia, e ele tem feito um trabalho da Janela Verde junto com que é o pastor Steve Sente. Tá esse livro aqui, que é um livro muito bom, que é A Grande Omissão. Trabalha muito essa questão da questão do engajamento, de você preparar o obreiro, de você fazer todo o trabalho de implantação de igreja, mas também você fazer com que essa igreja ela seja autossustentável, que seja independente, que ela mesmo se desenvolva. Então é um livro espetacular, um livro muito bom que eu indico aí, ó, A Grande Omissão. Tá? Eu sei que na CPAD lá, eu fui uma vez lá, tem esse livro para vender lá, tá? Então fica aí a Missão Horizontes que faz a divulgação do livro, faz impressão, mas se você pesquisar aí, você certamente vai achar. E contribuído para missões, o sustento missionário, com base na lei do Antigo Testamento, quando Deus ordenou os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio de ofertas das pessoas. Então, quem que é responsável? A igreja, as pessoas que são responsáveis pelo sustento missionário, de manter o missionário ali no campo. Outra coisa, né, e a gente tem base bíblica para isso. Contribuir para missões é juntar o tesouro no céu, ou seja, quando eu contribuo para missões, eu estou fazendo com que o reino de Deus ele expanda. Eu estou fazendo com que pessoas sejam apreciadas, pessoas sejam abençoadas em ouvir as boas novas do Evangelho. Então, contribuir para missões certamente é colocar tesouro no céu, é guardar o tesouro no céu. E a gente tem tantos trabalhos tão maravilhosos, extraordinários hoje no nosso meio. Eu vou falar de 2 que, assim, eu conheço. Um é a Missão Portas Abertas, acho que todos nós conhecemos, o trabalho que esses irmãos de Portas Abertas faz, que é o trabalho de socorrer a igreja perseguida em todo o mundo. Então, assim, quando você entra no site Missão Portas Abertas, você vai ter que ele vai ver que eles têm diversas ações de ajuda a irmãos que estão sendo perseguidos nos 50 países que estão em perseguição e certamente em mais situações. Então, lá dentro da Missão Portas Abertas, você tem a opção de doar para projetos específicos, para mandar material escolar, ajudar com alimento, com formação. Então você tem um leque de informação, de coisas que você pode ajudar lá. E você pode,
Porque uma coisa, irmão, qual é a importância da contribuição missionária? E aqui uma coisa que a gente tem que aprender, nem a quantidade com que a gente oferta, mas com a nossa persistência e com a nossa dedicação mensal. A gente ser fiel naquilo que a gente, se é R$ 20, que a gente tem que manter esses R$ 20 todo mês. A frequência da oferta missionária, ela é um dos fatores mais importantes para as organizações missionárias. Então, quando ele tem uma frequência de um determinado valor entrando mensalmente, isso é muito mais, porque ele consegue se programar, ele consegue avançar em algumas coisas. Então, às vezes a gente fica muito preso no valor, a gente fica muito preso no valor da oferta. Mas o que é importante na oferta missionária é a frequência com que eu oferto. Então, se eu fiz um determinado propósito em um trabalho específico de missões e eu vou fazer aquilo mensalmente, e se você faz aquilo R$ 20 mensalmente, imagine você fazendo isso por 10 anos, 20 anos, 2 anos. Então a gente tem trabalhos, agora a AMA Evangelizar, que é uma outra organização muito interessante também nesse sentido, que eles têm a visão de fazer o quê? De apoiar a igreja missionária, a igreja brasileira na evangelização. Então eles têm trabalho específico no treinamento de igreja, eles têm materiais que trabalham com faixa etárias, com crianças, adolescentes e jovens. Tem trabalhos também, principalmente nos 8 segmentos menos evangelizados, mas eles têm todo um know-how, todo um conhecimento. Pastor José Bernardo tem um trabalho muito bom. Tem trabalho, por exemplo, de jovens, que é um trabalho específico, que começa todo o começo do ano de janeiro, que chama Pacificadores, que é um trabalho de treinamento para adolescentes e jovens, que é a formação de líderes. Então a gente tem uma série de trabalho. Você também pode contribuir de uma forma frequente com esse tipo de ministério que está mais de 20 anos ajudando a igreja brasileira, fornecendo material para a igreja brasileira. Esse material a igreja não paga nada. O único custo que a igreja vai ter é de ir buscar o material, de solicitar o material e ir buscar o material. Então você solicita, então é aqui, né, que a gente mora em São Paulo, então aqui na região de São Paulo, fica em Guarulhos, então a pessoa vai se deslocar até Guarulhos, vai pegar o seu material e não vai pagar nada pelo material. E é um material muito bom para trabalhar na evangelização de crianças, de adolescentes e jovens. Então tem um trabalho específico e é uma missão que é muito, eu conheço há muito tempo, muito séria, e você pode também fazer nisso. Então nós temos também, por exemplo, trabalhos em você apoiar obreiros nativos em outros países, né? A gente conhece um trabalho chamado Nutri Níger, o pastor Jefferson, que trabalha ele foi missionário no Níger e está até querendo voltar para o Níger. A gente sabe que no Níger teve uma guerra, está tendo uma guerra, um processo de guerra civil lá, tá meio complicado, mas ele fez um trabalho por muitos anos lá, e a igreja mantém hoje, ajuda a manter um obreiro nativo, que é uma das melhores formas de ajudar na obra missionária, é você realmente formar um nativo, porque ele não vai ter as dificuldades de um missionário que se desloca do seu país de origem para outro país. Tá? Então a gente tem várias formas de contribuir com missões que, se eu fosse falar, hein, você tem trabalho de agências missionárias, por exemplo, Missão Antioquia, que fica perto aqui de nós, é Araçariguama. A gente tem a Missão Kairos, que também fica perto aqui também, fica próximo de Embu das Artes, entendeu? Então a gente tem que fazem trabalho também muito bom, um treinamento específico, bem curto, de preparação de pessoas para ministérios específicos. Então a gente tem uma série de organizações, instituições que estão aí para ser um braço para ajudar a igreja. E uma coisa que a gente tem que colocar em mente, irmão, quem envia é a igreja. Quem é responsável pelo missionário é a igreja, não é a agência missionária, é a igreja. A agência missionária é um braço, é ajuda. Eles têm todo o know-how de conhecimento, é uma bênção trabalhar em parceria com a agência missionária. E são irmãos que muitos deles estão precisando de ajuda, precisando de apoio, de oferta das igrejas para poder manter essas instituições que têm toda uma estrutura espetacular. Já tive na Missão Antioquia, já tive na Missão Kairos. Então, são igrejas que são organizações missionárias
para-eclesiástica, que a gente diz, que tem trabalhado na formação dos missionários e pastores que vão para o campo. Né? Você pode colocar aí Missão Novas Tribos, que é uma missão que trabalha principalmente no meio de povos tribais ou povos indígenas, enfim. Então, a gente tem o Wycliffe, a gente tem uma organização, uma instituição de excelência em Brasília, acho que é Goiás, eu sempre me confundo, que é de tradução linguística para aprender a tradução. Então, a gente tem muita coisa para poder contribuir. E a chamada para ir. Aqui acho que é mais... Deus quer usar cada crente, Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, e aí ele coloca aqui hospitais, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campo, praça, evento em massa, individual, etc. Assim, para pregar o evangelho do Senhor, não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Então Deus não vai enviar os anjos, a responsabilidade é nossa como igreja. Todavia há um preço a ser pago, ou seja, a obediência à chamada missionária. Então a chamada missionária, na escritura vemos que Deus chamou pessoas para a grande obra, né? O apóstolo Paulo, enquanto viajava para Damasco. E aqui a gente tem Jeremias na revista Fala, Isaías e hoje. Então, como que se dá a chamada missionária? Certamente Deus vai chamar a pessoa especificamente. A própria igreja vai ver que essa pessoa tem esse chamado específico. E aqui, rapidamente, quando eu digo chamada missionária, irmão, o que é chamada missionária e o que é obra missionária? Eu sempre diferencio obra missionária de obra de evangelização. Obra de evangelização é a obra que todos nós somos chamados, todos nós fomos vocacionados, todos nós somos chamados para pregar o evangelho, as boas novas do evangelho. Ninguém escapa disso. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 21, tem lá as grandes comissões. Então toda a igreja de Jesus é chamada para levar as boas novas. Agora, chamada missionária, nós estamos falando de algo específico. Nós estamos falando de uma pessoa que foi chamada para levar o evangelho, muitas das vezes, para um povo não alcançado, para um povo que não tem o conhecimento do evangelho. Então, quando a gente fala de obra missionária, a gente está sendo mais específico. A gente está falando de uma pessoa que vai plantar uma igreja. E aí a gente tem a referência de Atos no apóstolo Paulo. Então a gente tem que aprender a diferenciar, porque às vezes quando a gente fala que se tudo é obra missionária, se todo mundo é missionário, ninguém é missionário, entendeu? Então eu entendo quando a gente fala num aspecto geral, entendo, mas especificamente, tecnicamente falando, nem todo mundo é missionário, nem todo mundo é chamado. Imagina se a igreja toda vai para a missão, quem vai ficar para contribuir? Quem vai ficar para orar? Então, dentro de uma igreja, Deus pode levantar um candidato ou alguns candidatos. Para dar um exemplo, se eu estiver errado, nós temos a Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Santo André. Se não me falha a memória, ela tem mais de 900 missionários. Eu acho que é isso, se eu estiver exagerando. Mas imagina uma igreja que tem essa quantidade de missionários. Mas a pergunta tem membros na igreja? Claro que tem membros na igreja. Se não tiver membros na igreja, não ora, não contribui. Entendeu? Ela não vai junto. Então, mas a igreja foi junto? Sim, a igreja está orando e contribuindo. Ela está junto com os missionários. Mas você tem pessoas específicas que foram enviados para esses lugares de necessidades. Então a gente tem que entender isso, tá? Então o caráter e testemunho da obra missionária, além de ser chamado a Deus, é preciso fazer diferença no cumprimento do ID. Nota a expressão voz sobre o sol da terra. Essa sentença traz a ideia de nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Aí aqui que eu vejo essa coisa, né? Assim, primeiro, se eu entendi igual tu falou. Primeiro, um missionário ele deve dar fruto onde ele está. Se uma pessoa que foi enviado, no caso eu não consegui dar fruto na minha igreja local, eu não vou dar fruto em lugar nenhum. Então eu preciso dar fruto. As pessoas precisam ver a diferença já na igreja local onde eu estou. É um ponto. Tá? E o perfil do vocacionado. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos ser escolhido por Deus, não ser neófito, cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais. Ele está preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente. A pergunta que se faz aqui, então você está vendo que o perfil do vocacionado é uma coisa muito específica. Os primeiros pontos aqui, tudo bem, a gente até se encaixa, mas na questão do preparo intelectual, psicológico e transcultural, primeiro, por quê?
intelectualmente essa pessoa tem que ter uma formação bíblica, teológica muito boa. Psicológico, porque essa pessoa vai ser enviada para um lugar hostil a ela. Então, ela vai ter que se lidar com aquela questão de comportamento sociocultural, entendeu? Transcultural. Ele vai para uma cultura totalmente diferente da sua. Pode ser muito parecida. Porque a gente pensa, você vai para o Paraguai. A minha filha foi para o Paraguai. Você chega lá, pensa que não, é forma diferente, visão de ver o mundo diferente, entendeu? Muda muita coisa. Então, quando você vai para uma outra realidade, muda o comportamento. Então, imagina uma pessoa chega num lugar desse e é impactada. Então, uma pessoa vocacionada, ele vai ter que preencher todos esses requisitos aqui para poder realmente ele ser enviado ao campo. Então, eu já gostaria de terminar aqui com a indicação desses livros aqui, que é A Vocação, um livro muito bom para quem quer trabalhar o seu chamado de vocação, e vocação para tudo. Você vê que a capa aqui ele não coloca só no aspecto do missionário, tudo, mas essa questão de profissional. Você pode pregar o evangelho dentro da sua área de atuação profissional. Tem até uma lição que a gente vai trabalhar aqui na questão de fazedor de tenda, que aí a gente precisa também explicar uma coisa lá, né, bem com cuidado, tá? E esse livro que eu tenho indicado, Perspectiva, que trabalha na perspectiva histórica, perspectiva bíblica, histórica, estratégica, cultural e estratégica. Então, para os irmãos que são professores de escola bíblica e querem se aprofundar, é um livro excelente. Para os irmãos que são líder de missões e que têm como responsabilidade mobilizar a sua igreja, é um livro também muito bom, uma ferramenta muito boa. Um outro livro, se você quiser também te ajudar, é Intercessão Mundial, principalmente para aqueles que querem fazer movimento de oração, de trabalho específico, muito bom também. E Igreja Local e Missão, que é um best-seller dentro da igreja, pastor Edson Queiroz, até citei aqui, ele foi na Igreja Batista, é um trabalho, um livro que precisa te ajudar muito a você entender como que a igreja local ela faz missões. Então ele vai trabalhar em várias características dentro disso. Então está dentro dessa temática que a gente está trabalhando. Então eu quero agradecer aos irmãos que até aqui acompanhou essa aula. Lembrar, né, que dia 15 de novembro nós teremos a nossa conferência escatológica, das 8h30 até as 14h30. Então é só você apertar aí no link aí, vai ser transferido para uma página de inscrição. Peço para que você faça as inscrições, porque para a gente saber a quantidade de pessoas que a gente vai ter para poder preparar o café, preparar o almoço, e você será muito bem-vindo. O valor do investimento é R$20, então até só para cobrir o custo que a gente vai ter aí com alimentação. E quero também pedir para você, se você está gostando do conteúdo, compartilha, comenta, aperte lá o gostinho lá, né? O curte lá. E se você não for inscrito, se inscreve aí, né? Ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos aí no canal. E que Deus possa abençoar vocês aí em nome de Jesus.